Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, e é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos o livro espírita. E hoje nós iremos estudar Obras Póstumas de Allan Kardec. E a nossa data hoje é 22 de outubro de 2021. Nós estamos na primeira parte do livro, estudando Manifestações dos Espíritos, e nós estamos estudando um tema extremamente necessário: obsessão e possessão. Fizemos o 56, o 57, o 58, estamos no finalzinho do 58, tá bom? Então, faltando aí 3 parágrafos para finalizarmos o 58 e adentrarmos no 59, tá? Logo no iniciozinho da obra. Vou então solicitar para a nossa amiga Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, obrigada por esta oportunidade, por essa concessão que deste a cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, de estudarmos essa obra que tanto nos orienta, que tanto nos diz as diretrizes e os caminhos que precisamos seguir. Ajuda-nos a compreendermos, como nos diz Allan Kardec, que é preciso cuidar de domar-se a si mesmo antes de domar, seja os espíritos, seja outra pessoa. Então ajuda-nos a que nós possamos endireitar os nossos caminhos, ajustar as nossas velas dos nossos barcos da vida e que possamos caminhar até Ti, que espera por nós há séculos e séculos. Que assim seja. Então vamos lá, que Jesus nos guie. Você ouviu uma pergunta no estudo do Pensamento e Vida, quando se fala de obsessão, porque tem um capítulo do livro Pensamento e Vida que fala sobre obsessão. A pessoa disse: então pronto, vai ficar todo mundo obsidiado, porque ninguém é moralizado. E tipo assim, a gente quer o quê? Sentar no pudim? A gente não quer fazer força nenhuma? A gente quer que tudo caia pronto? Te vira! Ou você se aperfeiçoa, ou infelizmente você vai continuar com os comparsas, com os seus parceiros. Então o processo de evolução é um processo de te vira. Eu estou te dando todos os recursos na condição de Deus. Deus nos dá todos os recursos. Mas a gente quer o quê? Porque em verdade, quando a gente fala de obsessão, eu estou falando de parceria. A gente está falando de parceria, a gente está falando de afinidade, a gente está falando de estamos junto. Tu gosta do que eu gosto. Então tá tudo bem, é a lei da afinidade. Então é necessário sim que cada um faça o seu trabalho íntimo, senão vai continuar do mesmo jeito. Só que a gente sabe que tudo tem data de validade, tem prazo. Papai não vai ficar eternamente nos aguardando aqui o nosso processo de evolução. Meu filho não quer evoluir, mas o planeta vai ter que evoluir, tu sai. Porque enquanto nós estamos ainda relutando, tem muita gente já se esforçando. E tia, quando a gente lê Pensamento e Vida e o Consolador, o Emmanuel repete constantemente: estudo, esforço, trabalho persistente. Não vai ter de mão beijada, não vai ter sem esforço. E a gente quer isso, né? A gente quer moleza, quer sentar no pudim. E vai ter agora na Revista Espírita, estava lendo, até pertinente, que vai ser as mensagens diversas, e vai ter o Espírito de Verdade. Uma das frases que ele diz assim: se você não levar a sério, afaste-se, se não por você, pelas companhias que você traz. Ou seja, ela apaga mesmo. Aí, Espírito de Verdade. E o pessoal fica reclamando da tia, né? Deixa eu ver o Espírito de Verdade. Olha aí, essa frase eu não tinha lido do Espírito de Verdade. Porque o que a tia às vezes diz assim? Não é pra quem quer, né? Não é pra quem quer, é pra quem aguenta. E o que a gente fala às vezes assim? Gente, se você tá na doutrina, você não mudou moralmente, troca. Ela não serve pra ti. Porque estar nessa doutrina e não mudar, você vai atrapalhar. Mas aí tem a frase do Espírito de Verdade a Kardec: não lamente os que vão, lamente os que ficam atrapalhando.
Porque o povo não vai e fica atrapalhando o trabalho. Então, se for embora, é um problema a menos. Cumpre também dizer que muitas vezes se atribui aos espíritos estranhas maldades de que eles são inocentes. Então, é aquilo. A gente começa a estudar o espiritismo e todas as nossas atitudes equivocadas, a gente justifica dizendo que foi quem? Foi uma influência espiritual. Estou obsidiado. Então, na verdade, é uma desculpa para justificar os nossos erros. Eu gosto sempre de lembrar desta frase que eu vi em uma reunião mediúnica de um espírito perverso. Mas é interessante, ele dizia assim: vocês são engraçados. A gente dá ideia, vocês realizam e a culpa é nossa? É? Então, por mais que nós estejamos sob influências, eles deram a ideia, mas quem realizou fomos nós. Logo, a responsabilidade é nossa. De que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações atribuídas a uma causa oculta resultam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que comumente cada um concentra entre si mesmo, sobretudo os desgostos amorosos, levam com frequência a atos excêntricos que seria errôneo considerar-se fruto da obsessão. Muitas vezes o homem é o obsessor de si mesmo, tá? O que a gente chama de auto-obsessão. E a titia até comentou a semana passada, gente, a gente está tão enlouquecido, tão perturbado, que os obsessores não estão tendo mais nem trabalho, porque a gente já se mata sozinho. Nós estamos nos destruindo com os nossos pensamentos. O obsessor fica só olhando assim, valha-me Deus, ele é pior do que eu. As ideias deles são piores que a minha. As ideias deles é pior do que a minha, não precisa fazer nadinha não. Não precisa nem fazer assim, nem tocar, já está no abismo. Olha só isso aqui, olha. As contrariedades, o que é contrariedades? Eu queria A e não aconteceu do jeito que eu queria. A coisa não saiu do jeito que eu queria. Então, as contrariedades que comumente cada um concentra em si mesmo, porque ao invés daquela situação, daquela contrariedade, eu tomar isso para o meu processo de evolução, eu concentro em mim mesmo o quê? A contrariedade. Me revolto, me irrito. Aí ele faz um ponto aqui. Sobretudo, os desgostos amorosos. Ah, mano, o povo do amoroso é um caso sério. O fofo traiu, a fofa traiu, pronto, isso já é um processo obsessivo. O fofo foi embora. Gente, quando o fofo vai embora... e que a fofa não aceita isso de jeito nenhum. Pensa numa fofa chata que a gente se transforma. Porque fica só lamentando e ainda dizendo assim, eu tenho certeza que ele me ama. O fofo te deixou, foi embora, tá com outro, tu não diz que ele te ama. Foi um feitiço que a outra fez para ele. Ele estava enganado, mas eu vou conquistar ele de novo. Gente, fica antipático isso. Passa a ser patológico, é um processo realmente auto-obsessivo. Então, se o fofo quer ir embora, se a fofa quer ir embora, canta a música da Roberta Miranda. Vá com Deus, te livra, reza. Mas fica nesse lenga-lenga, isso vira um processo auto-obsessivo. E tem homem também, mas a mulher eu vou te contar. Olha que eu sou da raça, mas olha, o povo é complicado. Só falta se jogar no chão, não vai. Aí é para acabar. Acrescentemos, por fim, que algumas obsessões tenazes, então obsessões ali fortes, né? Principalmente em pessoas de mérito, fazem às vezes parte das provações a que essas pessoas estão sujeitas.
A pessoa está no bem, a pessoa está se esforçando, a pessoa está no trabalho. Então, uma aprovação. E como é que eu vou dizer se eu sou forte se eu não fui para o exercício? Como é que eu vou dizer que eu consigo correr 5 quilômetros se eu nunca fui para os 5 quilômetros? Você tem que ir lá para saber se você aguenta. Então, é realmente um processo necessário. Parte das provações a que essas pessoas estão sujeitas. Mas por que, tia, que o papai permite? Para a gente ficar forte. Lembra, pai protetor, mãe protetora é coisa de terrícola abestalhado. Papai do céu não é assim, não. Porque ele quer que o filho ande com as próprias pernas. E ele não se sente proprietário, ele é o criador. Então, deixa o menino sofrer as consequências das suas atitudes. Essa é a melhor forma de um cidadão crescer. Quer criar pessimamente? Dê tudo para os teus filhos. Bem fácil. Você vai criar um bobão ou um espertalhão, mas menos um homem ou uma mulher. Aí tem aqui, abre aspas, isso ele tirou do Livro dos Médiuns. Acontece mesmo que a obsessão, quando simples, é uma tarefa imposta ao obsidiado, qual a de trabalhar pela regeneração do obsessor, como um pai trabalha pela recuperação de um filho viciado. Então, a gente estudou agora em libertação a influência dos espíritos, e a gente não viu o nosso querido Gúbio atuando para ajudar esses obsessores? Outra coisa, você tem um obsessor colado e de repente a gente está ali se esforçando no bem, a minha atitude não pode influenciá-lo também? Sim. Entendeu, gente? Em geral, a prece é poderoso meio auxiliar da libertação dos obsidiados. A prece é poderoso meio, não é fim, é meio. Poderoso meio auxiliar da libertação dos obsidiados. Nunca, porém, a prece só de palavras, dita com indiferença e como uma fórmula banal, será eficaz em semelhante caso. Então, o espírita gosta de rezar muito é a prece de carita. E a pessoa, coitada, que a prece é enorme, né? Vai lá, meu Deus, e vai blá, 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 não sabe mais nem onde é que tá e volta de novo. Tem que ser nas carreiras, senão perde o fio da meada. Nunca, como ele falou, será eficaz em semelhante caso. É preciso que seja ardente e, ao mesmo tempo, uma espécie de magnetização mental. Pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência guarda relação com a intenção de quem está orando. A prece, pois, não tem apenas por efeito invocar um auxílio estranho, mas exercer uma ação fluídica. O que uma pessoa sozinha não pode fazer, muitas o conseguirão, unidas pela intenção, numa prece coletiva e reiterada, visto que o número aumenta a potencialidade da ação. Daí a gente pedir aí as preces coletivas, né? Ore, interceda. Mas ele diz aqui, é um meio. Nós já estudamos lá atrás que é indispensável a reforma moral da criatura. Em que momento que não tem como? É quando ele está num processo de subjugação total. Você vai pedir para ele orar, ele não tem mais condição nenhuma. Aí entra o passe, entra aí a ação dos espíritos, tá? No dia que nós entendermos que a cura está dentro de nós, tudo vai mudar. Porque a gente quer a cura, mas a gente não quer fazer por onde. A gente quer a cura, mas não quer mudar. A gente quer a cura, mas continua trancado dentro do quarto. A gente quer a cura, mas já acorda meio-dia. Não dá. A gente tem que sair do ritmo da vida doente que nós estamos vivendo. Então é necessária atividade, é necessário movimento, é necessário sair mesmo. Terminou o almoço, vai babar em cima da cama. E baba a tarde toda. Eu digo, como é que consegue, meu filho, babar a tarde toda com
tanta coisa para se fazer na vida. Perde tempo. Agora, você nascer para ficar babando em cima da cama é para acabar. Porque para pensar, nós estamos no ápice da transição. O povo aqui está fazendo a peneira, a separação, o negócio está ferrenho. Eu vou perder tempo babando em cima da cama a tarde inteira? Que é para acabar. Já basta a noite, que a gente dorme 6 horas e está de bom tamanho. Então, quanto tempo a gente não perde? E o tempo está passando, como diz lá o rapaz da música, o tempo não para. Passou. Eu não tenho como voltar à quinta-feira. Do dia 21, não. O que eu fiz, já está escrito, ficou. Mas o que eu estou fazendo agora, eu posso mudar. Então é uma questão de determinação, de esforço, de acreditar em si e realmente de buscar. Todo o processo obsessivo é ação de pensamento sobre pensamento. É ação do pensamento estimulando as dependências que existem dentro de nós, as fragilidades que existem dentro de nós, o medo que existe dentro de nós. Aí ele continua. E é legal quando ele fala aqui de orar pelo obsessor como um pai trabalha pela recuperação de um filho viciado, porque o teu obsessor, ele não vem contigo se ele não tiver uma ligação contigo. Sim. Né? Não vem de graça assim. Então, se é um pai trabalha pelo filho, é porque tem responsabilidade por ele. Então, se você tem que trabalhar como um pai trabalha, você tem responsabilidade com esse espírito que está te acompanhando. Exatamente. Porque eu me recordo há muitos anos atrás, porque a gente fala, tem esse vínculo? Tem. Psicoemocional e de vícios. Vícios. Você se vincula também. Então, quantos casos a gente já não atendeu? Eu me recordo de um que ele dizia assim, ela se vinculou ao rapaz. Por quê? Ela estava zanzando, olhou para ele, viu ele bebendo na mesa de um bar e gostou dele. Gostou. Juntou-se. Simpático esse rapaz, né? Ficou lado a lado com ele e se tornou uma parceira da bebida, porque ela também gostava. E para onde ele ia, ela estava junto. 59. A experiência comprova a ineficácia do exorcismo. Então, levanta a cruz, joga água benta, né? Diz umas palavras sacramentais, não é isso? A experiência comprova a ineficácia do exorcismo nos casos de possessão, estando provado que quase sempre aumenta o mal, porque aí o que o espírito faz? Quer brincar? Aí eles maltratam mais ainda o médium. Se bate, se joga, se machuca. É algo muito terrível. Eu conheci um caso que a mãe começava a orar e o rapaz incorporado, e o espírito olhava assim, quer orar? Olha o que eu vou fazer. Aí na frente da casa tinha umas grades assim, com aquelas pontinhas de ferro para cima. Ele chegava lá e começava a esmurrar, machucava toda a mão do rapaz. Tá pra ti? Vai rezar, Vai rezar, Manhã com a minha tia, cunhada dela, irmã do meu pai. A titia contando, olha, quando o fulano bebe, ele até desencarnou. Ele fica numa agressividade, ele fica que eu sinto que tem uma coisa ruim. Aí a mamãe, tadinha, disse assim, minha filha, reze aqui na sua cabeça. Quando ele chegar assim, bêbado, você reza. E aí ele chegou daquele jeito, a titia lembrou, né, da mamãe e começou a rezar aqui na cabeça. Só na cabeça, ou seja, no pensamento. Pois ele parou, olhou para ela e disse assim, agora tu tá rezando, é? Pensa o susto da titia, uma hora dessa. Eu acho que ela engoliu tudo e parou na hora. Para você ver que quando você está alcoolizado, você está com a consciência alterada. Não é que você seja médium, você está com a consciência alterada. O espírito tem uma ação maior sobre você naquele momento. Por isso é que o povo vai, sobe na mesa, fica fazendo striptease, faz tudo, né? Depois fica chorando no dia seguinte. Eu fiz isso. Vá, bebê, vá. Que vergonha. Que vergonha, né? Vá cutucar onça com vara curta, né? A experiência comprova a ineficácia do exorcismo nos casos de possessão, estando provado que quase sempre aumenta o mal, em vez de atenuá-lo.
A razão está na influência do ascendente moral exercido sobre os espíritos maus e não num ato exterior, na virtude das palavras e dos gestos. Porque eu posso estar falando Deus, mas a minha vida não expressa Deus. Então ele fala que aí é o ascendente moral. Então imagina Jesus se aproximando. Imagina uma Madre Teresa se aproximando de uma situação dessa. Porque ela é católica, mas ela tem o quê? Ascendente moral. Ela falava e vivia. Então não é uma questão de eu estar vestido de branco ou vestido de batina. É a minha conduta moral. A gente vê isso em reunião mediúnica. Quantas vezes os espíritos olham para o dialogador e dizem, eu bem que te conheço. E dá-lhe lição de moral. Já vi isso algumas vezes. É desesperador. E eles falam mesmo. Por quê? Porque é um hipócrita. É hipócrita. Está ali falando de virtude, mas a vida no cotidiano é devassa. Você acha o quê? Que ninguém está vendo? O exorcismo consiste em cerimônias e fórmulas de que se zombam os espíritos maus que, entretanto, cedem à superioridade moral que lhes é imposta, ao ver os que os querem intimidar por meio de vãos aparatos, empenham-se em mostrar-se mais forte do que eles e para isso redobram de esforços. Então, se estava se sacudindo, agora você vai ver ela se bater na parede. São quais cavalos espantadiços, que lançam em terra o cavaleiro inábil e que obedecem quando topam com um que os governa. Ora, aqui, quem realmente manda é o homem de coração mais puro, porque é a ele que os espíritos bons preferem atender. Coisa linda, né? O que um espírito pode fazer com um indivíduo, vários espíritos podem fazê-lo com muitos indivíduos simultaneamente e dar à obsessão um caráter epidêmico. Uma nuvem de espíritos maus pode invadir uma localidade e aí se manifestar de diversas maneiras. Foi uma epidemia desse gênero que se abateu sobre a Judéia ao tempo do Cristo. Ora, pela sua imensa superioridade moral, o Cristo tinha tal autoridade sobre os demônios ou espíritos maus que bastava lhes ordenasse que se retirassem para que eles o fizessem, não empregando para isso nem gestos, nem formas. Porque se a gente vai lendo o Evangelho, quantas vezes nós vamos nos deparando com a ação dos espíritos, e ele diz, chegavam a babar sangue. A pessoa, como dava o nome, endemoniada. Então tem um que a gente conhece que é célebre, né? Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. Eu digo, meu pai, os espíritos perversos reconheceram Jesus e nós, nada. Aí Jesus diz, cala-te, pois ainda não é chegado o momento. E tu quem é? E tu quem és? Obviamente que Jesus sabia. Jesus é médio de Deus, enxerga tudo. Você acha que Jesus disse, eu não estou vendo nenhum desencarnado. Pelo amor de Deus. Vê a faculdade de Chico Xavier, agora multiplica isso 1000 vezes. Ele era médium de Deus. Mas ele faz a pergunta para que fique anotado por Mateus. E hoje a gente esteja contando essa história. O que o Espírito responde através do jovem? Chama-me legião, pois somos muitos. Aí a gente pega a Margarida, que eram mais de 60 obsessores dentro da casa, só relacionado à Margarida. Fora o que tinha relacionado ao pai, ao irmão e por aí se vai. Chama-me legião, pois somos muitos. E Jesus diz, pois eu te ordeno, legião. Sai dele. Tu imagina a luz do Cristo? Então foi alguma fórmula? Vai tu dizer isso para um espírito, eu te ordeno, sai dele. Ele vai dizer kkkkkk. Quem és tu?
Divaldo conta uma história que um senhorzinho estava dando uma palestra e uma senhora da plateia incorporou. E o espírito começou a gritar com o senhorzinho, começou a gritar de uma forma tão alta que ele teve que parar a palestra. E o espírito esculhambava com o velhinho. Dizia que ele era um hipócrita, que ele era um mentiroso, que ele era um homem devasso, mas descascou. E o senhorzinho calado, olhando para o espírito, calma. Quando o espírito terminou, ele olhou para o povo, imagina a cena, né? Ele disse assim: meus amigos, eu quero agradecer a esse irmão que está aqui, porque tudo que ele falou é verdade. Eu sou tudo isso, mas eu estou fazendo um esforço tão grande para me tornar um ser humano melhor. Aí o espírito, mas ele falou isso autêntico, ele falou isso do coração, um ato de humildade dele. Aí o espírito começou a chorar e disse assim: perdoe, meu velhinho, são calúnias para te ferir. Entendeu? Então, em nenhum momento ele se defendeu. Ele concordou. Eu sou tudo isso. Mas o espírito disse: são calúnias para te ferir. Então, na hora que ele disse eu sou tudo isso, ele colocou a vaidade aonde? Lá embaixo. E o orgulho lá embaixo. E nós, no lugar desse, você é besta, rapaz, que eu faço uma coisa dessa? Você me respeite? Nem te conheço? Onde você viu isso? Prove! Ia começar uma discussão. Tá pensando que eu sou o quê? Tá pensando que eu sou o quê, né? O que um espírito pode fazer com o indivíduo, vários espíritos podem fazê-lo com muitos indivíduos. E aí ele fala dessa obsessão coletiva que aconteceu na época na Palestina. Você imagina? Porque foram vários casos que Jesus se deparou. E olha que ele não saiu muito longe não, ele ficou ali pela Galileia. Uma nuvem de espíritos maus pode invadir uma localidade e aí se manifestar de diversas maneiras. Foi uma epidemia desse gênero que se abateu sobre a Judeia ao tempo do Cristo. Ora, pela sua imensa superioridade moral, o Cristo tinha tal autoridade sobre os demônios ou espíritos maus, que bastava lhes ordenasse que se retirassem para que eles o fizessem, não empregando para isso nem gestos e nem forma. Então aqui, quando Kardec citou, ele está aqui totalmente indo contra o exorcismo. O espiritismo se funda na observação dos fatos que resultam das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Estando na ordem da natureza, esses fatos se produziram em todas as épocas e abundam principalmente nos livros sagrados de todas as religiões, pois que serviriam de base a maioria das crenças. Por não terem os homens compreendido tais fatos, é que a Bíblia e os Evangelhos apresentam tantas passagens obscuras e que foram interpretadas em sentidos diferentes. O Espiritismo é a chave que há de facilitar a sua compreensão, porque Jesus diz: eu sou a porta. Aí vem os Espíritos e diz que a doutrina espírita é a chave para abrir a porta que é o Cristo. Foi bom, gente? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estudo e reflexão, e ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A gente começa a estudar o Espiritismo e todas as nossas atitudes equivocadas a gente justifica dizendo que foi uma influência espiritual, estou obsidiado. Então, na verdade, é uma desculpa para justificar os nossos erros. Por mais que nós estejamos sob influências, eles deram a ideia, mas quem realizou fomos nós. Logo, a responsabilidade é nossa. A gente está tão enlouquecido, tão perturbado, que os obsessores não estão tendo mais nem trabalho, porque a gente já se mata sozinho. Nós estamos nos destruindo com os nossos pensamentos. Ore, interceda, mas ele diz aqui, é um meio. Nós já estudamos lá atrás que é indispensável a reforma moral da criatura. No dia que nós entendermos
que a cura está dentro de nós, tudo vai mudar. Porque a gente quer a cura, mas a gente não quer fazer por onde. Não dá. A gente tem que sair do ritmo da vida doente que nós estamos vivendo. Porque para pensar, nós estamos no ápice da transição. O povo aqui está fazendo a peneira, a separação, o negócio está ferrenho. Eu vou perder tempo babando em cima da cama a tarde inteira? Que é para acabar. Já basta a noite, que a gente dorme 6 horas e está de bom tamanho. Então, quanto tempo a gente não perde? Quando você está alcoolizado, você está com a consciência alterada. Não é que você seja médio, você está com a consciência alterada, o Espírito tem uma ação maior sobre você naquele momento. Por isso é que o povo vai, sobe na mesa, fica fazendo striptease, faz tudo, né? Depois fica chorando no dia seguinte, eu fiz isso. Vá, bebê, vá. A gente quer o quê? Sentar no pudim? A gente não quer fazer força nenhuma? A gente quer que tudo caia pronto? Te vira. Ou você se aperfeiçoa, ou infelizmente você vai continuar com os comparsas, com os seus parceiros. Então o processo de evolução é um processo de vira. Eu estou te dando todos os recursos na condição de Deus. Deus nos dá todos os recursos. Mas a gente quer o quê? Porque em verdade, quando a gente fala de obsessão, eu estou falando de parceria. A gente está falando de parceria, a gente está falando de afinidade, a gente está falando de tamo junto. Tu gosta do que eu gosto. Então tá tudo bem, é a lei da afinidade. Então é necessário sim que cada um faça o seu trabalho íntimo, senão vai continuar do mesmo jeito. Só que a gente sabe que tudo tem data de validade, tem prazo. Papai não vai ficar eternamente nos aguardando aqui o nosso processo de evolução. Meu filho não quer evoluir, mas o planeta vai ter que evoluir, tu sai. Porque enquanto nós estamos ainda relutando, tem muita gente já se esforçando. Gente, se você está na doutrina, você não mudou moralmente, troca. Ela não serve para ti. Mas aí tem a frase do Espírito de Verdade a Kardec. Não lamente os que vão, lamente os que ficam atrapalhando. Ficou claro, gente? Isso está confuso?